Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou de volta hoje, estudando dessa vez 3 capítulos curtinhos do livro Sabedoria do Evangelho, volume 2, de Carlos Torres Pastorino, dando prosseguimento aos nossos estudos. Os 3 capítulos em questão são a cura da sogra de Pedro, o capítulo depois que vem chama Outras Curas, e por fim o capítulo Oração. Nós hoje vamos falar brevemente, porque realmente são capítulos muito curtinhos. A gente vai falar brevemente sobre esses capítulos e aprender um pouquinho mais para robustecer nossa jornada espiritual, como sempre temos feito nesse mesmo horário, às sextas-feiras, às 19 horas, ou em qualquer outro horário que você queira consultar esses vídeos que ficam disponíveis no canal Raciocínios Espíritas, na listinha, né? Na playlist colocada justamente para pessoas que querem acompanhar desde o começo. Convidem outras pessoas que tenham interesse, pessoas que gostem da série de livros Sabedoria do Evangelho, de Pastorino, que sem dúvida alguma é um farol para nossas vidas, para que a gente consiga compreender as mensagens de Jesus para nossas vidas. Pois bem, vamos lá, vamos ao capítulo em questão sobre a cura da sogra de Pedro. Tem até piadinha que diz que é por isso que Jesus foi negado por Pedro 3 vezes antes do galo cantar, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Mas é piada sem graça. Eu vou nem me debruçar nesse assunto. Vamos então para o que Pastorino traz. O capítulo se chama Cura da Sogra de Pedro e versa sobre o que é descrito no capítulo de Mateus, capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículos 14 e 15, quando Mateus diz que, tendo entrado Jesus na casa de Pedro, viu que a sogra deste estava de cama e com febre. E tocando-lhe a mão, a febre a deixou. Então ela se levantou e os servia. Pronto. Marcos comenta também, ainda no capítulo 1, nos versículos de 29 a 31, quando ele diz exatamente que, em seguida, tendo saído da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se da enferma e tomando-a pela mão, levantou-a. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Lucas também traz a sua contribuição no capítulo 4, versículos de 38 a 39 do seu Evangelho, quando ele diz: tendo-se levantado e saído da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a sogra deste estava deprimida por violenta febre, e pediram-lhe a favor dela. Ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou e os servia. Olha que símbolo interessante que Pastorino enxerga. Ele diz o quê? Que quando conclui-se o culto ali da sinagoga, Jesus se dirige para a casa de Pedro e de André, o que aí confirma a presença dos dois, que naturalmente saíram junto com Jesus da sinagoga em direção à sua própria casa. Então, nessa casa, segundo a tradição, diz Pastorino, Jesus estava hospedado durante a sua vida pública. Pois bem, embora seja natural de Betsaida, conforme a gente vê no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 44, Simão Pedro morava em Cafarnaum, seja aí por conta de ter casado, porque ele residia com a sogra, ou seja porque ele tinha uma sociedade de pesca, como a gente falou na semana passada. Então, regressando à casa, eles encontram a sogra de Pedro, cujo nome não é dito em momento nenhum,
e ela lá estava com febre. Então eram comuns essas febres na Palestina nessa época, muito mais frequentemente nos locais vizinhos a lagos, como é o caso de Cafarnaum, onde graçava uma doença chamada impaludismo, que era uma doença, ainda é uma doença provocada por mosquitos muito numerosos lá, sem que se pudesse colocar em prática regras de higiene como a gente vê hoje. Então, Lucas vai dizer que se trata de um violento acesso de febre. Mateus assinala que Jesus viu, e Marcos diz que lhe falaram a respeito dela, como que desculpando-se de não poder ser dada assistência pelo fato de que ela não tinha como servi-los. Então Lucas esclarece que alguns pediram por ela para que ele curasse ela. Então Jesus se inclina sobre a doente, toca a doente com a mão e a levanta, e a febre desaparece quase que instantaneamente, e dessa mesma forma a fraqueza que ali estava e esses acessos aí do impaludismo, né? Então essa doente, essa enferma se sente bem forte para ir servir a todos com solicitude, como parece ser uma característica dela. Não se fala aí da esposa de Pedro, é a sogra que parece governar a casa, ela que manda na casa. Então alguns pensam que a criatura que atingiu a vida permanente, na verdade, na sua individualidade, a vida eterna, né, não deve mais atender ao círculo familiar, mas apenas aos estranhos. Então Jesus vai mostrar o contrário, que isso é um equívoco. Os familiares merecem também a nossa atenção, tanto quanto os estranhos a nós, porque eles, inclusive, são mais próximos de nós, é o próximo mais próximo. Então, a essa aproximação, ele nos mostra que eles precisam de nós ainda mais que os outros, na verdade, na pontuação trazida por Pastorino. Então, por isso, parentes não devem ser menosprezados, mas sim atendidos com solicitude. E aí Pastorino diz que, se bem que nós devamos ter desapego à família, jamais devemos abandonar essa mesma família. Então esse mesmo comportamento deve ser mantido com relação aos familiares dos amigos e dos condiscípulos, se a gente pode falar dessa maneira. Fechou-se um capítulo, eu falei que era bem curtinho, aí a gente vai para o capítulo seguinte, que se chama Outras Curas, versando sobre o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, os versículos de 16 a 17, quando Mateus diz que, ao chegar à tarde, trouxeram-lhe muitos obsidiados, e ele expeliu os espíritos com a palavra e curou todos os doentes, para cumprir-se o que foi dito através do profeta Isaías, abre aspas, ele mesmo tomou as nossas fraquezas e removeu nossas enfermidades. Fecha aspas. Isso também é abordado no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 32 a 34, quando o evangelista diz o seguinte: ao chegar à tarde, estando o sol já posto, traziam-lhe todos os doentes e obsidiados, e toda a cidade estava reunida diante da porta. Então, curou muitos que se achavam doentes de diversas moléstias e expulsou muitos desencarnados e não permitiu que os desencarnados falassem, porque sabiam quem ele era. Aí também a gente vai perceber que Lucas traz sua contribuição no capítulo 4, versículos de 40 a 41 do seu Evangelho. Lucas diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias lhos trouxeram, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curou. Também de muitos saíram os espíritos desencarnados, gritando, abre aspas, tu és o Filho de Deus,
Fecha aspas. Ele, repreendendo-os, não lhes permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Olha que contribuição interessante, né? Então, Pastorino vai dizer que no momento da libertação do obsidiado na sinagoga, se espalha pela cidade de Cafarnaum a notícia a respeito disso, favorecendo a divulgação, justamente, isso foi aos sábados, né? Então, não podendo trabalhar nem perambular, os israelitas ficam nas frentes das suas casas em longas conversas, igual a cidade do interior, né? Então, o teor aí corria de rua em rua e aí a notícia se espalhou pela cidade. O resultado é que logo após terminar o descanso ritualístico, quando deu 18 horas, ou seja, logo após o pôr do sol, como bem esclarece Marcos, né? O Pastorino aponta isso. Todo mundo, então, vai para onde se movimentar para levar os seus doentes, os seus enfermos, os seus obsidiados, até a residência de Simão, onde Jesus estava hospedado. Então, as expressões que são colocadas de muitos e todos são equivalentes aí. Então, Mateus cita Isaías, no capítulo 53, versículo 4. Então, pelo texto hebraico massorético, aí, porém, a gente vê que se afirma que o Messias deverá tomar sobre si, fisicamente, as enfermidades, o que não é o caso aí nessa circunstância aí. Então, Lucas mostra, na verdade, Jesus proibindo que os espíritos desencarnados falem a seu respeito, entre aspas aí, né? Porque sabiam que ele era o Cristo, fechando as aspas. Então, a todos Jesus atendia com muito carinho, com muito desvelo, livrando todos os obsidiados, curando os enfermos, conforme as suas necessidades. Mas aí temos uma lição de serviço que jamais deve ser negado pela individualidade, pelo espírito imortal que somos nós. É através da libertação das personalidades ainda presas ao resgate das dívidas do passado que as criaturas vão poder um dia compreender verdadeiramente o caminho que se lhes abre diante de si. Então, só uma pessoa que pode superar os seus próprios problemas consegue atingir a visão da estrada que vai percorrer, como disse o Pastorino. Então, Jesus também nos ensina aí que o mesmo espírito liberto e a viver na individualidade deve cuidar dos seus veículos físicos, deve procurar curar-se de suas próprias doenças, deve procurar libertar-se dos seus apegos, das suas obsessões pelas coisas materiais. Então, justamente pelo fato de que a gente passou a um degrau superior, não é por isso que a gente deve descuidar e muito menos maltratar os veículos inferiores que ali estão nos ajudando na nossa caminhada. Por exemplo, o motorista deve cuidar bem do seu automóvel, senão, obviamente, como disse Pastorino, ele vai deixar esse automóvel no meio da estrada. Então, evitemos qualquer tipo de intransigência, né? Evitemos que nos teçam elogios também, ainda que esses elogios sejam verdadeiros, porque isso não ajuda. Não basta gabar-se, nem mesmo que os outros o façam, deve ser permitido por nós. Aí Jesus não deixa que ninguém fale dele bem. Então, por mais elevados que nós estejamos, nós seremos os primeiros a reconhecer que muito ainda falta para que a gente consiga percorrer. E é como disse o Pastorino, a humildade real, como definiu, né, uma amiga de Pastorino, dizendo que é o conhecimento de nossa participação na vida. Portanto, a simplicidade da aceitação daquilo que, na verdade, se nos apresenta, e não as palavras, e não as impressões que possam aí provir de outros ao nosso respeito. Outro capítulo rapidinho, vocês veem como a coisa flui rápido, né? Então a gente vai para o capítulo chamado Oração.
que versa sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 35 a 38, quando Marcos diz assim, ó, levantando-se antes da madrugada, noite ainda, saiu e foi a um lugar deserto, e aí orava. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e, tendo-o encontrado, disseram, abre aspas, todos te buscam, fecha aspas. Disse-lhes Jesus, abre aspas, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu também aí pregue, porque para isso vim, fecha aspas. Lucas vai trazer uma contribuição a respeito disso no capítulo 4, no versículo de 42 a 43, quando ele diz assim, ó, sendo já dia, saiu e foi a um lugar deserto. E as multidões o procuravam. E tendo-o encontrado, queriam detê-lo para que não as deixasse. Mas ele lhes disse, abre aspas, também às outras cidades eu preciso dar as boas notícias do reino de Deus, pois para isso fui enviado. Fecha aspas. Aí a gente vê Pastorino comentar que depois de um trabalho intenso da noite do sábado, Jesus então sai da casa de Pedro antes da madrugada, noite ainda, conforme disse Marcos, ou logo que surge o dia, conforme Lucas. São pormenores aí, são na verdade detalhes que não trazem, na verdade, uma preocupação ao espírito. Então ele se dirige a um lugar deserto. Marcos, que vai trazer sempre narrativas mais pitorescas, mais cheias de vivacidade, nos esclarece que, na verdade, ele foi orar. Uma coisa que não é assinalada por Lucas, né, que, no entanto, é o evangelista que frequentemente mais cita essa particularidade dessa saída de Jesus para orar. Então, Simão e seus companheiros vão procurá-lo para informarem a ele que existe aí muita gente procurando ele, buscando ele. Mas Jesus diz o quê? Que ele precisa ir a outras cidades para anunciar o evangelho, a boa nova, pois para isso vim, como disse Marcos, ou para isso fui enviado, como disse Lucas. Então, outra vez, uma confirmação de uma pré-existência do Espírito ao nascimento. Ele só vem ou é enviado, na verdade, caso ele já exista antes, né? Se o Espírito foi criado no momento de nascer, só caberia aí a expressão fui criado para isso, não fui enviado, né? Então, Jesus nos demonstra, através do seu próprio exemplo pessoal, que por mais elevado que seja ou que esteja o Espírito, ele não pode abrir mão da união com Deus em isolamento, em um momento de prece que nos fortalece. Então, o Pastorino diz que muitos acreditam que o trabalho, sobretudo espiritual, é um tipo de oração. E sem dúvida isso é verdade, né? Mas isso não basta. Pastorino diz que é indispensável a oração isolada do espírito que se une a Deus em seu coração. E é justamente para isso é indispensável a solidão, o afastamento do bulício do mundo, nem que seja apenas por alguns minutos ao dia, ou quem sabe à noite, como ele próprio coloca, né? Então, todos nós, todas as criaturas que são enviadas à Terra, justamente para ter uma tarefa, e o progresso vai consistir justamente em cumprir essa tarefa à risca. Então, não é, portanto, justo que para atender a quem nos chama, por mais sofredor que seja, que a gente tenha que desviar o nosso rumo, desviar de nossa rota. Antes de tudo e acima de tudo, o cumprimento da vontade divina a nosso respeito. Olha que fala interessante que o Pastorino traz. Ele diz, né, que quando a gente pode, a gente atende com todo interesse aos que necessitam de nós. Mas, contudo, porém, todavia,
quando isso nos desvia do caminho, é preciso que a gente siga o nosso roteiro, porque é mais importante do que uma caridade que, na verdade, vai ser mal interpretada naquela circunstância. Então, não temos o direito, de maneira alguma, de falsear os nossos deveres espirituais, e o dever primordial, aponta Pastorino, é obedecer à tarefa que nos foi imposta pelo alto. Então é preciso que a gente jamais esqueça, que a gente sempre se lembre que a lei não comete injustiças. Se alguém sofre, obviamente a gente sabe disso, isso é resultado de seus próprios atos no passado, e se no momento não podemos ajudar, não podemos atender, porque a nossa tarefa ali naquele momento nos desvia do caminho deles, isso significa que, na verdade, a hora de eles serem aliviados ou libertados ainda não soou. E aí, Pastorino vai dizer que esse trecho também ensina que não devemos nunca deixar de fazer a nossa oração de união com Deus, que o espírito imortal precisa disso. Embora os necessitados, ou seja, nossos veículos inferiores, nos chamem para distrair-nos dessa necessidade vital, a gente precisa focar na nossa oração, que o caminho para Deus, por si só, os ajudará. Então, o nosso exemplo, inclusive, pode ajudar. Então, precisamos nos erguer a outros planos. É preciso não dar ouvido, às vezes, a alguns apelos, sobretudo aos desordenados de nossos veículos inferiores, né? O corpo, as sensações, as emoções, o intelecto. A gente já falou sobre isso, dos veículos inferiores anteriormente, né? Só assim progrediremos para a nossa união com Deus, como aponta Pastorino. Olha, 3 capítulos, fizemos um tempo curtinho, tá? Na semana que vem a gente vai abordar mais alguns. São capítulos curtos, provavelmente a gente também pegue um conjunto assim, né? Para poder dar prosseguimento. Então, estamos comemorando aí a possibilidade da compreensão da vida de Jesus reverberando em nossas vidas, então que a gente aproveite esse momento de alegria e se sinta feliz em perceber que estamos tentando ajudar esse processo a se tornar cada vez mais consciente, ajudar realmente a fazer com que esse processo de evolução aconteça com a nossa ajuda e não com a nossa resistência. Então, que as bênçãos desse Mestre maravilhoso, que ora nós comemoramos, possam acolher em nossos corações os verdadeiros propósitos que nós abraçamos de sermos pessoas melhores e discípulos do seu amor, onde quer que estejamos. Um grande abraço, até semana que vem, com fé em Deus.